A 10 dá até pra dar uma enrolada, mas mesmo assim é escroto. A 10. Ah, então a resposta é letra C. Não, não. O que tu marcou? Marquei certo, tá? Pô, mas tem o de baixo, que é a letra B, que também pode ser. Então, qual é a lógica? O atenciosamente você usa com mesma hierarquia. O atenciosamente, é esse que você marcou, né? Com mesma hierarquia ou hierarquia inferior. O respeitosamente é quando for superior. Pô. Eu quando eu e-mail, eu coloco ATT. O legal seria... Isso aí. Pô, redação oficial horrível, né? Porra. Horrível! Ai, Pedro. Loucura. Vamos lá. Prova número 3. Prova de EPE nível superior. Isso aí, né? Beleza? Vamos lá. Mais um pouquinho. Conhecimentos básicos. Língua portuguesa. Pessoa em pessoa. Texto maluco, né? Pessoa em pessoa. Existe uma ironia ao fazer-se um guia a partir de um roteiro turístico escrito por Fernando Pessoa. Embora ele tenha detalhado cada ponto de Lisboa, cidade onde nasceu e viveu, o maior poeta português não gostava de viajar. Olha o embora de novo aí. É maneiro pra caramba, né? Olha o embora. O embora indica oposição, certo? Indica oposição de quem em relação a quê? Como? É isso aí. Ele detalhou cada ponto de Lisboa, o cara detalhou cada ponto de Lisboa sem gostar de viajar. Isso é uma coisa ilógica, oposta, né? Isso aí, por isso ele jogou embora. Beleza. Se saiu, foi muito pouco. E só deixou a sua cidade natal em raras ocasiões. Numa delas, por motivos familiares, viveu um período em Durban. Cadê? Na antiga colônia inglesa na África do Sul. Após a morte do pai, a sua mãe casou-se com o militar João Miguel Rosa, que, por sua vez, se tornou cônsul de Portugal na cidade africana, obrigando a família a mudar-se. Pessoa foi para lá em 1896, com 8 anos, ali ficando até aos 17. Antes e depois desse período, a sua vida foi fincada em Lisboa. Para Pessoa, Lisboa foi mais do que uma cidade, foi a pátria, condensadamente. E desde que nela lançou âncora, em 1905, nunca mais daí saiu. Confirma Teresa Rita Lopes, uma das maiores investigadoras da obra e da vida do poeta. Rotas pessoais. Pessoa era uma espécie de freelancer, um profissional autônomo que se dedicava a traduções de cartas comerciais para diversas empresas e casas comerciais de Lisboa. Isso ajuda a explicar o fato de ter sido um verdadeiro andarilho, que é aquele que anda muito, né? Andarilho, indo de um lado para o outro, algo que acabaria por constituir a sua própria personalidade. Era caminhando que pensava, que refletia. Para ele, era uma maneira de estar sozinho de fato, bem como uma forma de ter ideias, era uma maneira de criar. Depois, nos diários que fez, dizia as ideias que tinha tido em tal passeio. Os passeios para ele eram também momentos de criação. Andava imenso, explica Teresa Rita Lopes. Ela é observadora, adora, apaixonada por ele, né? Bom, vamos lá. No título, Pessoa em Pessoa. Se considerado o nome do poeta, a palavra em destaque
evoca o seguinte sentido. Letra A. Pessoa em pessoa. A lembrança de que Fernando Pessoa também trabalhava como profissional autônomo. Ele quis dizer isso quando ele falou pessoa em pessoa? Não, nada a ver, né? Não tem lógica eu botar isso. B. O estabelecimento do estreito elo entre o poeta, a sua obra e a sua aversão a viagens. Ele não quis dizer isso pessoa em pessoa, com aversão em viagens, com esse... como é que ele chamou de? Deixa eu ver, estreito elo, né? A ideia, tem que ler todas e tentar buscar melhor, tem jeito. A ideia é de que cada pessoa possui um modo próprio de fazer turismo. Seja solitário ou em grupo. Ele nem gostava, ele, porra. A ironia de que um poeta possa vir a ser um autor de guias turísticos. Caraca, na moral. A revelação do aspecto humano do poeta por meio de seus diários. Pessoa em pessoa, né? Seu aspecto humano, a sua vida, o seu dia a dia, né? Ele vai passeando, escrevendo em seus diários. O que temos dele são diários, né? Vamos pensar assim. A ideia seria essa. Então, número 1, gabarito letra E. Vou pôr aqui. Gabarito letra E. 2. A seguinte frase em todas as palavras grafada corretamente. Não, a seguinte frase tem todas as palavras grafadas corretamente. Todas. Pessoa conhecia... Nossa, palavra por palavra. Prefiro aquela que tem uma porrada de palavrinha assim, uma do lado da outra. Conhece? Muito bem Lisboa e... admirava com I, tá de sacanagem, né? Beleza, cada ponto da cidade. Comecei a gostar da questão agora. Agora eu gostei. O poeta português com acento bonitinho, não gostava muito, legal, de viajar, com J, né? Viajar, né? Viajar. Porra, Facebook aí, ó. Ó o Facebook aí. Mas eu não consegui. Tentei comprar o ingresso da Copa, mas eu não consegui. É mais, M-A-S, tá legal? Pelo amor de Deus. Porra. E o agente junto? E declaração de amor. A gente se viu e se apaixonou. Eu falei, cara, nunca me apaixonaria por você, filha. Nunca. Tá legal? Vamos lá. Eu vou começar a fazer uma coisa escrota. Eu vou pegar, que eu aprendi a fazer isso. Você consegue copiar, tirar uma foto da tua tela. É um pink, sei lá o quê, no cantinho ali. Aí tu joga num outro programinha que é o Paint. Aí tu recorta e pega exatamente o que a pessoa... O que você... Porra. Eu vejo várias paradas no Facebook que eu quero... Vou dar um negócio, aquele aperto lá. Isso. Aí vou botar, vou recortar. Vou deixar a cara da pessoa só a metade e falar assim, viu o que ela botou? Aí o Facebook é livre. Podem fazer comigo. Sem problemas. Só se for aluno parceiro. Caraca, a Milena tá ferrada. Escreve errado pra caralho. Porra, vamos lá, minha esposa. Ai, meu Deus do céu. Vambora. Tadinha. Ó, então esse mais é com S, AS, M-A-S, né? É o adversativo, indica oposição, né? Fora. Fernando foi obrigado a ir para a África, legal, quando o pai se tornou um agente diplomático, legal. Eu tô lendo assim porque o que me interessa é a palavra, não é semântica, não é nada. É palavra. Se a palavra estiver certa, tá legal. Gabarito C. Para mim. Letra D. Para a pessoa ficar desacompanhado era uma forma de entretenimento. Muita gente boa fala isso. Mas é entretenimento. Não é ri, é ni com N. Fora. O poeta deixou Lisboa muito pouco e sempre o fez. Ué, esse fez aí é um verbo, né? Mas termina em quê? Em Z. Monossílabo terminado em ES é acentuado. Em EZ não é não. Esse fez aí não tem acento, tá errado. Erradíssimo. Por motivos alheios à sua vontade. Então o erro da letra E é o fez. Da letra A, admirava, com I. Tem que tirar o mais da letra B
O entretenimento, que tem que ser o correto. Então, gabarito letra C. Questão de ortografia. Perceba. Prova envolvendo ortografia. Não tem jeito. Então, você tem que pegar agora e começar a olhar as questões de ortografia e memorizar as palavrinhas que vão aparecendo. Começar a memorizar. Memorize, 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 que daqui a pouco eles vão renovar esse leque de palavras e vão começar a botar. Em 2014, provavelmente, eu chutaria numa prova futura, o admirava mais uma vez caindo na prova. Uma palavrinha boa. Vai cair essa porra. Eu chutaria admirava. Vai abrir a prova do Cefet, vai olhar admirava. Caralho, aí. Aí, pior. Porra, com quem mesmo? Puta, isso é horrível. Cara, então, decore isso. Porra, ai, caralho. Puta que o Pedro falou. E o pior, é escroto isso, né? Porra, o Pedro falou, eu li, fiz a questão e errei. Foda. Cuidado. Demole não. O concurso só depende de você. Ali na hora, não vamos ver de ninguém mais. Só você. É você e Deus. Acabou. Vamos lá. 3. Nossa, o tamanho já é esquisito. É mais de nível superior, né? Porra, eu tenho preguiça. Porra, vai ter preguiça? Pelo amor de Deus. Tem que ler na moral. O texto já foi pequeno, ele teve que compensar na questão. Porra, também não dá pra ganhar em tudo. Em qual dos trechos a alteração da pontuação mantém o sentido original e respeita a norma padrão? Cara, quando ele fala mantém o sentido e respeita a norma padrão, dica do professor, vai direto analisar a gramática. Normalmente você vai eliminar uma porrada por erro gramatical. Muito. Ah, Pedro, fiquei em duas. Aí é uma semântica tosca, uma semântica muito difícil. Mas normalmente você consegue muita coisa boa pela gramática mesmo. Não preciso nem analisar o que ele escreveu antes, o original. Só vou analisar o depois. Porque se o depois estiver errado, acabou, eu não posso marcar. Beleza? Gramaticalmente falando. Depois eu vou ao sentido. Vamos lá, letra A. O depois está assim, ó. Existe uma ironia ao fazer-se um guia a partir de um roteiro turístico escrito por Fernando Pessoa. Esse ao fazer tem uma ideia de quê? Quando se faz, é isso? Tem uma ideia de quê, gente? De tempo. Esse ao fazer-se um guia a partir de um roteiro turístico escrito por Fernando Pessoa, isso tudo não é uma ideia, uma circunstância de lugar, de momento, não importa, pode ser, Pedro, momento, ao fazer-se, quando se faz, ao fazer-se. Então, se isso é um momento, o que é isso? É uma oração adverbial de tempo, ou um adjunto, adverbial, temporal, oracional. Peraí, mas ele está na ordem indireta ou na ordem direta? O adjunto adverbial, já se acharam ou não? Beleza, tô depois assim, tô logo aqui embaixo, ó, existe, tá? Já tô vendo depois. Existe uma ironia, aí você vai sublinhar. Ao fazer, você vai sublinhando, ao fazer-se um guia a partir de um relatório turístico um roteiro turístico escrito por Fernando Pessoa. Isso tudo você vai sublinhar. O que é isso aí? É um adjunto adverbial de tempo, oracional. Peraí, se é tempo oracional, está na ordem direta ou indireta? Direta, por quê? Porque está no final. Está no final do período. A ordem é o adjunto adverbial ficar no final. Lembra? Então, se o adjunto está no final, a vírgula é facultativa. E ele pôs. Se é facultativo você colocou, isso está errado ou está certo? Está certo. Por enquanto a letra A é boa, gramaticalmente falando. Já vou chegar ao sentido. B. Vou lá depois. Após a morte, vírgula, do pai. Pessoal, após a morte do pai. Bora, o pai, aconteceu o que com o pai, gente? Morreu. Então isso aqui é um complemento nominal
da palavra morte. Não podemos ter jamais, jamais, vírgula, isolando o adjunto adnominal do nome ou o complemento nominal do nome. Não importa. Não podemos ter vírgula. Então, gramaticalmente falando, isso aí já está errado. Mas vou continuar lendo. Do pai, a sua mãe, vírgula, casou-se. Eu não posso separar, ó, a sua mãe, vou escrever direitinho, tudo. Não, só isso mesmo, né? A sua mãe, aí ele botou assim, vírgula, casou-se, tá? Beleza, deixa isso aí. Pedro, a sua mãe casou-se. A sua mãe é o quê? Sujeito. Verbo. Nunca, jamais, em tempo algum, você pode separar o sujeito do verbo. Nunca. Professor, mas então não pode. Mais um erro gramatical. Nunca. E por incrível que pareça, na minha visão, é uma regra que mais define questões na Sesgran Rio. Por incrível, é muito, muito simples. Sabe o que é o sujeito, sabe o que é o verbo, não pode ter vírgula. Acabou. Só com isso você mata uma porrada de coisa em questões Sesgran Rio. Não estou falando dessa prova especificamente, mas muitas coisas, tá legal? Bom, continuando. Então a vírgula, né, entre mãe e casou-se, errado. Aí vai, com o militar João Miguel Rosa, que, por sua vez, se tornou cônsul de Portugal. Vírgula, essa vírgula entre cônsul e de Portugal, mais uma vez, eu estou separando o nome do seu adjunto adnominal ou do seu complemento nominal, não vou entrar nessa seara, tá legal? Não vou entrar numa diferença entre adjunto e complemento, que não é o foco da questão, nem é o estilo da Sesgran Rio. Mas essa é a ideia, tá legal? Então, bem de bola, eu não preciso nem perder meu tempo analisando o sentido. Pô, já perdeu, já acabou, já não tem como ser. Por quê, professor? Gramaticalmente está errada. Beleza? Tranquilo? Se, vou ler o depois logo. Para a pessoa, vírgula. Beleza. Lisboa foi mais do que uma cidade, 2 pontos. Foi pátria, condensadamente. E, desde que nela lançou, vírgula, âncora, para, ó, lançou âncora. Lançou âncora. Vamos analisar aqui. Quem lança, lança alguma coisa. Bora, verbo transitivo, direto. Âncora, objeto o quê? Direto. Meu amigo, nunca, jamais, em tempo algum, você pode separar o verbo do seu complemento. Quem são os complementos? Objeto direto e objeto indireto. Ponto. Então eu já aprendi 2 coisas importantes aqui. Posso separar o sujeito do verbo? Não. Posso separar o verbo do seu complemento? Não. Então tá errada. Gramaticalmente falando, a letra C já está fora. Tudo bem? D. Lá para baixo. Isso ajuda a explicar o fato, vírgula, de ter sido, parou. O fato de ter sido, não posso separar o nome do seu adjunto, adnominal, do seu complemento nominal, pouco me interessa o que isso seja, Pedro, mas eu não posso separar. Então já está errada aí esta primeira vírgula, ok? Tranquilo? Pronto, vamos embora. Letra E. Vou lá para o final. Para ele, era uma maneira de estar sozinho de fato, bem como uma forma de ter ideias. Não, ideias. Ponto e vírgula. Era uma maneira de criar. Ponto. Legal. Depois, nos diários que fez, dizia, sublinhe nos diários que fez. Nos diários que fez. Isso aí não é o lugar? Então eu sou o quê? É um adjunto adverbial de lugar. Ele está no final do período ou está intercalado? Então as vírgulas são o quê? Obrigatórias. As vírgulas, ele tem que estar isolado. Apareceu uma vírgula antes do nos, deveria aparecer uma outra vírgula depois do fez. Não apareceu. Então realmente a letra E gramaticalmente está errada. Pedro,
Eu vou precisar ficar interpretando para saber se está o mesmo sentido? Não. A única que tem correta, a gramática aí, qual letra? Letra A. Por isso é o gabarito. Normalmente, pela gramática, você mata. Quando a questão é muito puxada, ela vai para gramática e sentido. Puxadíssima. 3 com gramática e sentido. A, B e C, por exemplo. 3, totalmente corretos gramaticalmente, sentido na moral, só que com o original muda o negocinho. Mas realmente, você tem aí que se esforçar muito para matar um tipo de questão, mas não interessa muito não. Legal? Podemos? Isso aí nós fizemos na primeira prova. Porra, eu se esqueci. Fala assim não, tá legal? Fala assim não. Ó, o trecho em que o pronome entre parênteses substitui a expressão destacada de acordo com a norma padrão é... Ele quer uma correta. Letra A. Embora ele tenha detalhado cada ponto de Lisboa, quem detalha, detalha alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Então, cada ponto de Lisboa, objeto o quê? Direto. Ele fala assim, embora ele o tenha detalhado. O, a, os, as, para representar o objeto direto. Pode ou não pode? É o gabarito. B. Só deixou a sua cidade natal. Bora, quem deixa, deixa alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Então, a sua cidade natal, objeto o quê? Direto. Posso usar o lhe? Não. Então, tá fora. Seria e a deixou, enfim. Só a deixou. C. Obrigando a família a mudar-se. Quem obriga? Obriga alguém a alguma coisa. Ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Todo mundo comigo? VTDI. A família, objeto direto. A mudar-se, objeto indireto. Pedro, a família, se é objeto direto está destacada, pode usar ali? Não. Então, obrigando a, no caso. Está fora. D. Dedicava a traduções. Quem se dedica a alguma coisa. Verbo transitivo, indireto. Então, a traduções, objeto o quê? Indireto. Por incrível que pareça, esse a aí é artigo? Claro que não. Esse é só o quê? Preposição. Porque se fosse artigo, seria o quê? As. E se tivesse artigo aí, teria o que ainda? Crase. Quanta coisa boa para analisar nessa questão aí. Mas beleza. Isso é objeto indireto. Fizemos uma análise na primeira aula, que eu falei assim, é coisa ou pessoa? Traduções. Coisa. Então eu não posso usar nem leis. O ideal seria usar o quê? Dedicava a elas. A elas. Esse seria o ideal. Para o mundo 6 Gran Rio, para o mundo que nós vamos enfrentar aí no concurso. É legal? Do dia 1º aí, tá? Letra E. Algo que acabaria por constituir a sua própria personalidade. Quem constitui, constitui alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Então, a sua própria personalidade, objeto o quê? Direto. Meu amigo, se é objeto direto, posso usar ali? Não. Então, seria constituir lá, sem o R e com acento no I, pela regrinha do hiato. Aquela segunda vogal do hiato, oral, constituir lá. Então, não é constituir-lhe, não. Então, realmente, questão número 4, a única frase correta, qual o gabarito? Letra A. Todo mundo foi comigo? Não, o lhe não. Por quê? Porque é um objeto indireto que não é pessoa. Isso é uma oração ainda. Aí eu trocaria assim, obrigando a família a isso. A mudar-se. Pegou? Eu não tenho como botar um ele, um ela, a isso. Obrigou alguma coisa, alguém a fazer alguma coisa. Foi? Tranquilo? Então, número 4, letra A. 5. 5 é tranquila. Quer dizer, aquela, né? Aquela que você marca, mas... E aí, marcou? Marquei. E aí? É, marquei. É. Aí vai pra porra, marquei. O sentido de fincada, no texto que vale a de enterrada, encostada, plantada, pregada ou fixada. Só voltar o texto, é fixada mesmo. Gabarito, letra E. Lá, linha 14, linha 15. Vamos dar uma olhada lá rápido. Linha 14, linha 15, ó. Antes e depois desse período, a sua vida foi
fincada em Lisboa. Foi fixada em Lisboa, né? Ele permaneceu em Lisboa por muito tempo. Então, gabarito letra E. Gabarito letra E. Número 6. No trecho. Depois, nos diários que fez, aí entre vírgulas, dizia as ideias que tinha tido em tal passeio. Os passeios para ele eram também momentos de criação. A junção dos períodos em apenas um mantém o sentido original e está adequada à norma padrão em. E aí? Vamos ler. Nos diários que fez, dizia as ideias que tinha tido depois em tal passeio, os quais para ele, Vamos lá. Esse o qual, a qual, está retomando que expressão aí? Passeio, né? Isso é singular ou plural? Então eu não posso botar os quais. Eu boto o quê? O qual. Foi. Primeiro passo, você está erradíssimo. B. Embora os passeios para ele tivessem sido também momentos de criação, depois, nos diários que fez, dizia as ideias que tinha tido em um passeio tal. Mudou. Quando você fala, eu disse as ideias que tive em tal passeio, naquele específico passeio, ele só quer dizer que é um passeio em cada passeio, naquele passeio que ele fez. Quando eu falo assim, eu tive um passeio tal, você está dizendo o quê? Está dando um adjetivo, uma característica, pode ser boa ou ruim, mas você está dando uma característica a um passeio que ele não quis dar. Ele não falou se o passeio era bom, era ruim, não é isso não. Ele falou que a cada passeio, esse tal, antes de passeio, parece o quê? Cada. Vamos voltar lá no texto, ó. Depois, nos diários que fez, dizia as ideias que tinha tido em tal passeio. No passeio que ele fez. Ele não disse se é bom ou se é ruim, nada. Nada, se é bom ou ruim, não importa. Na letra B, ele fala, dizia as ideias que tinha tido em um passeio tal. Quando você fala em um passeio tal, um homem tal, um passeio tal, um passeio qualquer. Não é um passeio qualquer, é uma característica que ele deu a passeio que ele não deu no texto original. Ele simplesmente no texto original disse, cara, em tal passeio, naquele passeio que eu disse, então cada passeio eu vou lá e dou o meu relatório, escrevo as minhas histórias no meu diário. Então mudou o sentido na B de bola. Gramaticalmente é boa, mas ruim, tá legal? Pelo sentido. Na letra C, depois, nos diários que fez, dizia as ideias que tinha tido em tal passeio, mas os passeios para ele eram também momentos de criação. E aí? Certa ou errada? Gramaticalmente certa. E aí? E semanticamente? Será que mudou? Claro que mudou. Primeiro, vamos pensar. As ideias. Para você usar o mais, o embora, não importa. As ideias. Tem que ser o quê? Opostas. Não há oposição aí. Claro que não. Não há oposição. Não há uma oposição de ideia. Ele não falou que o passeio era ruim por um lado, mas usava para escrever a história para o outro. Não é isso não. Ele falou o seguinte, depois, nos diários que fez, dizia as ideias que tinha tido em tal passeio. Sabe por quê? Os passeios para ele eram também momentos de criação. Não tem oposição entre ideias. Não posso usar uma conjunção que é de oposição para um contexto que não há oposição. Fora. Ainda que os passeios para ele fossem também momentos de criação, o ainda que também é oposição. Ainda que você ficasse triste, ainda que você tenha ficado triste comigo, eu fiz. Isso é uma oposição. O ainda que não pode ser usado. Aí é oposição. A semântica já furou. Na letra E, os passeios para ele eram também momentos de criação. Assim, depois, nos diários que fez, dizia as ideias que tinha tido em tal passeio. Perfeito!
semanticamente falando, gramaticalmente falando, não botou oposição, não botou conjunção adversativa nem a concessiva. Está perfeita. Então, gabarito do número 6, letra E, é de escola. 7. O verbo em destaque está flexionado de acordo com a norma padrão em. Ele quer a correta. Como haviam muitos interessados, para. É o verbo haver no sentido de existir. Então é haviam ou havia? Tá fora. Perfeito, fora, fora. Outra. Muitos turistas parecem não respeitar. Parecem respeitar. Parecem respeitar. É uma locução verbal, certo? Se é uma locução verbal, quem é que varia normalmente numa locução verbal? O auxiliar. Só que com o verbo parecer, cuidado com o verbo parecer, vou deixar isso claro aqui, que com o verbo parecer, por exemplo, eu vou colocar duas frases aqui e de antemão eu já vou colocá-las como corretas, mesmo que esquisitas, tá legal? O verbo parecer é um verbo muito específico na língua portuguesa, é um verbo que admite isso aqui, ó. Se eu olho para uma menina e falo assim, as estrelas, ó, parecem brilhar. Pô, mole, né? Certíssima. Este cara é auxiliar e este cara é o quê? Principal. Quem é que varia? Quem é que se flexiona na locução verbal? O auxiliar. Então isso aqui é uma locução verbal. Beleza. Só que eu também posso escrever esta frase assim, ó. As estrelas, olha que loucura, parece brilharem. Brilharem. Pô, professor, isso pode? É? Pode. Mas não é locução verbal. Não é. Mas isso pode. Essa frase reescrita na ordem direta seria mais ou menos assim, ó. As estrelas brilharem. Parece. Isso aqui seria o sujeito oracional. E isso aqui o verbo intransitivo. Ou seja, toda vez que aparecer um sujeito oracional, o verbo ficaria no singular. Ô Pedro, e aí? O que eu tenho que saber na hora da prova? O verbo parecer, numa locução verbal, ele pode ser, quer dizer, ele pode estar numa locução verbal ou não. Ou seja, isso aqui não é locução verbal. Entendam, as duas estão corretas. Agora, é inadmissível você escrever isso aqui, ó. As estrelas parecem brilharem. Inadmissível. Não existe essa possibilidade. Isso já é esquisito pra caramba. Mas é certo. As estrelas parecem brilharem. A pessoa até olha pra você, porra, né? Aí você, né? Marinha, eu falava essas porra. Então, ó, as estrelas parecem brilharem. Pode. As estrelas parecem brilhar. Pode. As estrelas parecem brilharem. Tá de sacanagem, não pode. Isso só cabe com parecer. Vamos pensar assim, tá legal? Verbo parecer. Então, isso é uma coisa importante aí a ser anotada, porque vocês Gran Rio inovando. É um assunto muito puxado para o tipo de banca que é. Tá legal? Muito puxado. Aí, ó, na letra B, muitos turistas parecem respeitar. Pode ou não pode? Pode, certa. Na letra C, existem pessoas que parecem estarem. Não. Quais são as formas? Parecem estar ou parece estarem.
Poderia. Esquisito, mas pode. A letra C está errada. Letra D, convém os turistas estarem conscientes das leis de cada localidade conhecida. Pergunta, o que convém? Os turistas, só sublinha aí, sublinha. Os turistas estarem conscientes das leis de cada localidade conhecida. Isso tudo é o famoso sujeito com verbo. Sujeito o quê? Oracional. Então, o convém vai ficar no singular, obrigatoriamente. E convém no singular não é com circunflexo. É com o quê? Agudo. Então, tá errado aí a letra D de dado. Quando houver a presença de um sujeito oracional, o verbo ficará sempre no singular. Sempre no singular. Então, o sujeito desse convém aí é tudo que aparece na frase. Tudo. Isso convém. Esse convém aí, ele tem que estar com acento agudo. Tá errada. E a letra E é mais uma coisa que vai aparecer. Para os turistas, parecem não existirem, porra. Ou é parece não existirem, ou parecem não existir. Pegou a ideia? Tranquilo? Então, tranquilo não, né? Mas a letra correspondente ao gabarito é a letra B de bola. Foi? Tranquilo? Vamos lá. Questão número 8. Crase. Claro. Pô, acho que quer deixar sem crase a prova? Pô, fala sério. Jogou o verbo parecer e não vai jogar crase? Porra, nunca. Tem que botar. Ó, o acento indicativo de crase está empregado de acordo com a norma padrão em chego na sua casa daqui a poucos minutos. Primeiro, A sem S. Termo seguinte no plural, crase é coisa de animal. Fora. B, fico a esperar para tudo. Antes de verbo pode ter crase? Não, está errada. Desejo a seu, primeiro, palavra masculina. Segundo, pronome. Antes de pronome não tem crase, salvo dona, senhora, senhorita, madame, madama, mesma e própria. Não é exceção, fora. D, do fado. A canção, se fosse, em vez de canção, barulho. Vai. Do fado. Ao barulho. Opa, então a canção leva ou não leva? Gabarito letra D, certamente. Estimo a todos para assim S. Termo seguinte no plural, crase é coisa de animal. Botou crase animal. Pedro, mas eu botei, não tem problema não. Você não é não, tá legal? Então, ó, número 8, letra D de dado. Letra D de dado. Pessoal, relembrando, hein? Quem faz o curso presencial, eu tenho um curso de correção de provas que eu gravei em dezembro, completinho, com todas as provas diferentes destas que estamos trabalhando em sala. Todas, sem exceção. Quer complementar seu estudo? Adquira no online. Pedro, se você adquirir de casa, você vai pagar R$180 por ele. Eu vou dar esse desconto para meus alunos por R$90. Ou seja, vai na recepção, aí, quero comprar o CTP online. Aí tem lá o CTP online módulo 2, que é este aqui, e o CTP, é esse que você vai comprar, que é o módulo 1, se você quiser, tá? 50% de desconto só aqui. Então, eu quero fazer um complemento, tô vendo prova. Só a primeira prova que é a mesma, que eu sempre corrijo a primeira prova, aquela prova que a gente corrigiu em 2 aulas, para nivelar a turma, para levantar, falar de crase, concordância, regência. Só faço aquela primeira prova, né? Acho que há uns 4 anos eu inicio turma com aquela prova, tá legal? Então, se você iniciar uma nova turma de CTP, Sexta Gran Rio, aprenda, eu vou iniciar aquela prova, porque eu pego uma turma mista, eu tenho que dar uma nivelada, tá legal? Então, número 8, letra D de dado. 9. Aí o 9, gente, sinceramente, é redação oficial. Redação oficial é chatinho. Existe um manual de redação oficial da Presidência da República com as suas características. É muito decoreba. Então você vai ter que confiar em mim. Ó, o texto a seguir é um memorando hipotético. Considere-o para responder as questões 9 e 10. Ok. Assim, memorando 118, aos senhores chefes de departamento. Bom, para você ter uma ideia,
entre o memorando 118 e aos senhores chefes de departamento, é obrigatória a presença do local e da data do canto direito em todo e qualquer memorando. Isso é obrigatório, isso é uma formatação. Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2014, tem que ter, e no canto direito, entre aos senhores chefes de departamento e memorando 118. Pegou a ideia? Tem que ter isso, e não tem. Então a resposta foi justamente aí. Ó, avaliando-se o memorando apresentado, constata-se que, de acordo com o manual de redação da Presidência da República, vou montar um curso de redação oficial também, tá legal? 2 aulinhas, 3 aulinhas eu consigo fazer um trabalho maneiro. Só que, porra, não agora, não tem, sem condição. Quem tiver alguma dificuldade querendo uma aula disso, Thiago Mena deu um aulão disso pro CESP. Não tem problema não, é tudo igual. Pode comprar também, tá? 30 prata, 25 reais. Porra, mole, tá? Uma aula só, 3 ou 4 horinhas, ele falou em 4 horas, eu acho, foi 4 horas. 4 horas dessa parada, ele vai lá, assiste, dá uma boa turminada, ou pega o manual da Presidência da República e dá uma lidinha. Também, ele diz tudo direitinho. A diferença é que com o Thiago faz questões e tal, como eu faria também. Ele deu em uma aula, eu daria em 2, talvez, para treinar mais, sei lá, decorar, né? Então, ó, a informação obrigatória que não figura em seu cabeçalho é a seguinte, claro, ó, o local e a data colocados no canto direito do documento. Tem que ter isso. Isso é obrigatório, isso não é facultativo. Está lá escrito no manual de direção. É obrigado, devemos colocar o local e a data no canto direito, na parte superior, no cabeçalho. Então, número 9, gabarito letra C. Lendo ainda o texto do memorando. Ó, assunto, alteração das normas de repasse de verbas. Prezados senhores, estou lendo o memorando, na página 12 ainda. Dirijo-me aos senhores para informar que houve decreto que estabeleceu novas normas que vão de encontro às anteriores, no que diz respeito ao repasse das verbas para o financiamento de projetos e que essas normas irão vigorar a partir de janeiro do próximo ano. Desta forma, resolvemos terminar com os projetos ainda não iniciados para adaptá-los às novas normas e fazer com que sigam as novas orientações. Pedimos então que todos os projetos em que há essas características sejam revisados pelos departamentos. A esse memorando segue anexa a relação dos projetos que se enquadram nessa categoria. Sem mais, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Pergunta, como você está lendo um negócio desse, você imagina que é um superior falando com um subordinado, é um cara do mesmo grau de hierarquia ou é um subordinado falando com um superior? Com certeza não é o quê? Um falando com quem? Com o superior. Então, olha só. Vira a questão. Uma determinação. Vira a página. Questão número 10. Existem duas opções. O atenciosamente e o respeitosamente. Tá? Atenciosamente, ou o cara tem o mesmo grau de hierarquia ou inferior a você. O respeitosamente é quando você está se referindo a um cara que é superior. Com certeza, esse cara que escreveu isso, ele não é o quê? Ele escreveu para um cara que não é o quê dele? Superior. Eu estou escrevendo alguma coisa nesse tom do memorando, para um cara que não é o meu superior. Se ele não é o meu superior, eu falo respeitosamente? Não. Eu falo o quê? Atenciosamente. Mesmo na dúvida, se tem mesma hierarquia, se é um colega de trabalho e eu fui responsável por escrever o memorando, ou se é um cara abaixo de mim, não importa. Mesma hierarquia ou subordinado, com hierarquia inferior, você usa o atenciosamente. Tudo bem? Então, atenciosamente, o item 10 é o gabarito da questão. O item 10, né? A questão 10, a gabarito é letra A. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Pessoal, fizemos a correção das provinhas. O gabarito tá na última página. Se você quiser depois dar uma conferida e tal, tá? Ó, distribuir um novo caderno de provas. Pegaram? Todos pegaram?
Beleza, posso dar uma olhada? Ó, um novo caderno de provas. Aqui, 2014 também. Essas duas, 2014. Então, olha, 2014 daí para cima, tá? 2014. Então, ó, vamos fazer com bastante atenção essas provinhas aqui de 2014. Por quê? Porque é a tendência da banca para o ano de 2014, provavelmente é isso que nós estamos trabalhando aqui, tá? Em sala de aula. Ó, pronome relativo, os quais, as quais, ó. Se você der uma olhadinha rápida, você começa pô, ali, crase, é isso, pontuação. Viram que eram duas questões de pontuação, emprego da vírgula, reescritura. Vai começar, não, tem jeito não. Tem que começar, ó, aqui, ortografia, escravar, expulsar, pô, sacanagem, que é ortografia mesmo. Tem jeito não, é legal? Então eu coloquei aí, essas duas provas são provas enormes, tá? 20 questões cada uma. Então assim, vamos fazer, faz em casa, vamos chegar semana que vem, mas assim, preparados para encarar a fera. Beleza? Tranquilo? Pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado. Até semana que vem. Valeu, valeu.